tá dando. Deu certo agora. Esperando ela entrar. Obrigada, Rones, pelo carinho. Aê, deu certo. Ah, Boa noite. finalmente! Instagram dando bug como sempre. Seja bem-vinda ao nosso Gente, mas projeto. acho que também é pelo horário, é das Uhum. 7 às 9, tipo, tem muita live Muita acontecendo, muita live. live. Sai daqui, povo, com a live. Hoje é meu dia. Vamos à sua apresentação, Yuri. Tá feliz com o projeto? Oi? Tá feliz com o projeto Ressignificar? Você que elogia tanto. O projeto Ressignificar? Uhum, Ah, sim, sim, estou amando os temas. Eu acho, inclusive, muito importante trazer esses assuntos sobre saúde mental sim. e principalmente de forma acessível, né? Que essa é a tua proposta, trazer de forma desmistificada, porque às vezes fica aquele conhecimento assim muito distante da gente, né? E tu tem Uhum. trazido realmente assim, o oposto disso. Eu estou amando, inclusive. Eu vi Obrigada. vários assuntos abordados, muito interessante mesmo. A proposta é exatamente essa: conversar sobre saúde mental, um tema tão tabu, né? De forma leve, para que as pessoas compreendam que a gente não precisa ter medo, que não é um bicho-papão, como eu falei na outra live, que é, calma, senta aqui, vamos conversar sobre saúde mental, e não é isso aí que você acha que é só coisa de doido, vamos ressignificar isso. Por isso chama esse projeto Ressignificar. Para a gente conversar sobre os temas sociais que nos levam a questões de adoecimento psíquico, né? Mas isso é mais uma coisa para você falar, de forma leve. Yuli, eu vou te apresentar para os nossos telespectadores, né? Instagramianos. Você já é psicóloga, né? É formada na UBRA, né? Aqui Na no obra. Tocantins. E você, ops, fala um pouquinho sobre você, que no meu rascunho eu apaguei sem querer. Ok, então, né? Como tu já falou, meu nome é Yuli, eu sou formada Uhum, pela UBRA, formei em agosto do ano passado. Fiz a especialização em psicologia hospitalar e no momento eu faço mestrado em educação, porque eu quero ser professora futuramente, né? Então eu uhum. já estou estudando a respeito. Professora de jovens, adultos ou crianças? Ah, não, professora universitária mesmo. Ah, então, eu também estava com esses sonhos, mas eu acho que tô indo, a vida está me migrando para outros caminhos aí, estou abrindo os braços para essa nova jornalista que eu estou me formando. Mas, Yuri, hoje o nosso tema é sobre espiritualidade e depressão. Nós vamos dividir um pouco sobre depressão agora nesse primeiro momento, e depois a gente vai falar se a espiritualidade é ou não um caminho para se lidar com ela, essa doença, né? Fala um pouquinho com o seu olhar científico, né? Infelizmente, nós estamos vivendo uma era em que a ciência está extremamente sendo confrontada. E como a psicologia está lidando também com isso, ao seu ver? O que é depressão? Vai falando pra gente de forma leve e descontraída. Ok, primeiro, né, como mescla com espiritualidade, eu queria trazer uma Acho que visão a assim, sua histórica conexão. bem rapidinho, só para a gente se situar e Yuri, entender por que a gente calma. ainda tem esse estigma, a gente ainda tem esse preconceito com a Uhum, depressão nos dias de hoje. Então, fazendo esse rápido caminho histórico. Primeiramente, né, lá uhum, na Grécia Antiga, a visão que se tinha da depressão era de que ela era algo positivo, então era algo que era nobre, que os uhum, intelectuais possuíam, porque servia de inspiração para eles, então era algo muito positivo antigamente. Aí, inclusive Aristóteles, né, ele enxergava de forma muito positiva. Só que ao longo dos séculos, né, essa visão ela foi se modificando. Então, na Idade Média, né, a igreja, ela, né, deu o posicionamento dela em relação ao assunto e falou que uhum, era algo ruim, que era pecado e uhum, que isso estava relacionado a essa distância, né, de Deus, desse divino, desse sagrado. uhum. No É. Renascimento, essa visão de que é algo positivo, ela voltou, né? Então, já Uhum, passou-se a vê-la de forma positiva outra vez. Então, no século XVIII, ela era mal vista.
entendia-se que essas pessoas que não tinham disciplina, que não lidavam bem, que não conseguiam controlar as próprias emoções, eram essas pessoas que tinham depressão. Já no final, né, do século XVIII e no início do século XIX, ela voltou a ser vista como algo enobrecedor. Então, como que isso foi mudando realmente ao longo da história. E depois, né, que houve a descoberta dos antidepressivos e a psiquiatria, ela passou a ser considerada, né, uma especialidade médica, então passou-se a buscar querer tratar a depressão de forma científica. Então, como que isso realmente foi mudando com o passar do tempo e como a gente realmente carrega essa história e a gente ainda reproduz essa visão, né, de que a depressão é a ausência de uma fé, né, a pessoa que não acredita no sagrado como deveria, enfim. Então, eu acho que esse é o primeiro passo, né, a gente entender qual foi o caminho histórico que a gente traçou para chegar ao que temos hoje, né? E a gente vê como realmente teve muito avanço de lá para cá, porque só essas políticas, né, de Setembro Amarelo, que eu acho incrível, né, esse acesso a esse conhecimento, a CVV, né, que é esse Centro de Valorização da Vida, tá tão difundidos, e a própria situação da pandemia, né, eu vejo como ela trouxe à tona, sabe, essas questões psicológicas, porque o cenário ele mudou completamente. Você obrigatoriamente passa a viver mais tempo com você mesmo. E aquilo muitas vezes traz à tona muitos conflitos, muita coisa mal resolvida que a gente acaba se perdendo de si, né? Nessa rotina, nesse dia a dia que você está fazendo mil coisas e você nunca para pensar, né, de forma mais reflexiva, enfim, entender realmente por que que você faz o que você faz, essa autoconsciência de si. Então, tudo isso vai se perdendo, né, ao longo do tempo. E essa situação de pandemia, eu percebo que ela trouxe essa visibilidade muito grande para o psicólogo, para as questões de saúde mental, até porque, né, como a gente já viu em várias notícias, que existe um agravamento muito grande, né, de depressão, de ansiedade, inclusive de suicídio. Então, eu acho muito importante essa acessibilidade maior ao psicólogo. Inclusive, tem muito psicólogo, né, que nesse momento se sensibilizou e faz um preço mais acessível, porque a situação realmente, né, ela é de crise e ela afeta negativamente todo mundo das formas mais diversas possíveis. Então, esse é o primeiro ponto, né? Entender o contexto histórico, que a gente não nasceu assim do nada, né? Tem um pano de fundo que ele realmente ele determina muito do que a gente enxerga, né, e do que a gente acredita hoje. Mas eu já percebo realmente muito avanço nesse sentido. Claro que a gente ainda tem muito que lutar em relação a assuntos tão importantes e tabu como a depressão e tantos outros, né, que se referem a essa saúde mental, essa saúde psíquica da pessoa. É exatamente o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Um exercício de ressignificar, né? Esse tabu que as pessoas sentem de falar sobre, não só sobre a depressão, mas sobre a saúde mental em si, né? Eu lembro que quando eu fiquei extremamente adoecida, eu tive essa visão de, não, isso não vai acontecer comigo, não. Por que que a gente tem tanto medo de falar que está sofrendo? Eu não entendi, o áudio tá bem ruim. Fala de novo. Por que que a gente tem tanto medo de falar que está sofrendo? Ah, porque a gente tem tanto medo. Porque a gente ainda carrega essa visão de que Uhum. se eu falo de emoções, se eu falo de mim, né, de questões internas, por exemplo, se eu choro na frente de uma outra pessoa, eu tô demonstrando fraqueza, né? Eu tô sendo vulnerável. E essa ideia de vulnerabilidade, de fragilidade, são ideias que para nós ainda mexem muito com o ego, sabe? Elas realmente ainda são questões que a gente precisa de um pouquinho mais de coragem, sabe? Para enfrentar, para poder compartilhar sua história, sabe? Falar, tipo, eu sofri mesmo. Falar abertamente sobre um luto, uma dor, enfim, nossa,
tal amizade acabou e eu realmente sofri, tipo, para nós ainda são questões que, tipo, nossa, como que a Uhum, pessoa deixou tão claro que ela tá sofrendo por isso? Tipo, na ideia, acho que até na uhum, ideia de se humilhar também, a gente tende a tornar muito pejorativo, muito negativo tudo isso. E isso, inclusive, vira um tabu no sentido da própria procura por ajuda, da própria procura por serviços de saúde mental. Então, a gente também sim, tenta quebrar tudo isso, assim, e falar, não, aham, se você precisa de ajuda, quer dizer que você está querendo se resolver. Isso é muito positivo, porque a gente ainda tem esse estigma também, né? De que quem vai a psicóloga é uhum, louco, né? A gente tenta quebrar isso, que né? Não, que é uma pessoa que quer se resolver, que quer conhecer mais de si, quer viver melhor, porque esse conhecimento de psicologia, que a psicologia traz, no sentido de desenvolver você, de trazer mais crescimento pessoal, te ajudar a viver uhum, melhor, enfim, todas essas, tudo aquilo que a psicologia ela consegue atingir, eu vejo como muito positivo, muito benéfico, porque ela realmente busca ajudar esse indivíduo a viver melhor, a ter uma vida com mais significado, com mais sentido, inclusive essa ideia do sentido da vida. Eu tenho estudado muito e eu tenho me encantado muito, porque pode parecer um papo filosófico, mas não é. aham, Isso inclui exatamente em tudo, porque a pessoa que não tem um sentido na vida, ela não sabe por que que ela está uhum, agindo como ela age, ela não tem razão nem sim, para acordar a cada novo dia, tipo, ela não tem motivação, ela não vê perspectiva, e consequentemente ela tende a procrastinar. Então, assim, sim, vira um círculo vicioso e a pessoa vai vivendo, né, aleatoriamente, até que uhum, chega uma crise muito forte que desestrutura a pessoa, ou mesmo ela se vê em depressão, né? Porque é aquele momento que a pessoa realmente para pensar e para ver todos os padrões que ela teve até hoje, uhum. tudo que ela guardou, tudo que ela não resolveu, né? Então, é importante realmente pensar nessas questões. Eu acho realmente muito fantástico. Eu tenho estudado muito e realmente me encantado a cada dia mais. Psicologia, eu não sou da área, mas sou apaixonada. Quase me roubou do jornalismo, mas eu estou com o pezinho lá. É muito importante o que você falou, porque a Jéssica até comentou aqui, a Jéssica Rosane comentou que ela tem dificuldade de chorar, que ela tem muita dificuldade. Qual é a nossa. Assim, tem um contexto histórico que nos traz até aqui, em relação a parar para se sentir, né, para sentir suas emoções. Eu até escrevi esses dias falar assim, tudo bem sentir, né? Porque a gente está sendo criado pela indústria cultural, das músicas, toda essa, e também, né, novelas, tudo aquilo que é introjetado da gente desde a infância, que a gente não pode sentir, que a gente não pode chorar, que a gente não pode compartilhar as nossas dores, que tudo é sofrência, mas que sofrência é essa, né? Que nos molda a ser orgulhosos, a ser essa pessoa mesmo massageadora do ego, né? Como a gente está trilhando caminhos em que a gente não pode ser humano, né? Você não acha isso? Sim, ainda é muito forte, né? Isso de que você não pode chorar, porque isso demonstra fraqueza, essa ideia de ser fraco. Para nós, ela, enquanto seres humanos, ela é aterrorizadora. Então, assim, como que eu sou fraco, sabe? Esse movimento mesmo de dizer que eu tenho tal coisa que eu preciso melhorar. Eu vejo que é um progresso, que a psicologia ela tem ajudado as pessoas a enxergarem isso, porque Uhum, a gente, na verdade, tem mais influências. Eu estou pensando aqui na própria questão imediatista também, né? De cultura, de que tudo é para uhum, ontem. E a gente ainda enxerga que chorar é sinal de fraqueza. E a uhum. gente evita procurar ajuda, e às vezes quando procura é porque realmente já está ali no fim, sabe? Então, na verdade, a própria cultura nossa, né? Não é nem só em relação à Uhum. saúde mental, a saúde de forma geral, porque essas ações de Geral. prevenção, né? Esse check-up, por exemplo, é para ver se está tudo bem, essa questão com o médico, por exemplo, enfim, das mais diversas áreas da saúde. É muito difícil a gente encontrar uma pessoa que tem esse movimento preventivo, tipo, eu quero ir antes de ficar pior, enquanto eu Uhum. ainda estou bem em tal aspecto. Não, a gente costuma realmente deixar para procurar ajuda, deixar para ir fazer aquilo que a gente precisa fazer quando realmente
Ou você, assim, como é a última alternativa, né? Então, assim, ou eu vou logo, ou realmente eu vou ficar muito pior, eu vou me dar muito mal. Então, eu vejo essa influência também, que a gente demora buscar prevenir, né? A gente tem mais esse movimento de remediar mesmo. É muito comum nosso. Por isso que é tão importante falar. Mas como que a gente fala sobre isso? Quais são os principais sintomas para a gente poder identificar e também falar? Eu, pelo menos, entendo como rede de apoio foi importante no meu processo de saída do processo do adoecedor. Eu gostaria que você falasse um pouquinho também sobre isso. Sobre os sintomas, né, de quem apresenta depressão. Uhum, Então, os principais sintomas. Lembrando que eles precisam durar pelo menos 2 semanas. Então, não é porque você sentiu 2 dias, sei lá, a maior uhum, parte desses sintomas é que você, né, tá com depressão. Não é bem assim. Inclusive, também não se autodiagnostique. Tipo, eu identifiquei que eu tenho uhum, tudo isso e dura todo esse tempo. Procure ajuda. Então, os sintomas, né? Ou a pessoa ela fica com uma hipersônia ou com uma insônia, então a pessoa passa a dormir demais, de forma exagerada, de forma realmente a prejudicar a vida dela, ou ela não dorme de jeito nenhum, porque a gente ainda tem essa visão, né, de que a pessoa depressiva, ela necessariamente dorme muito, mas não necessariamente. A própria motricidade da pessoa, então ela tende a fazer tudo de forma muito mais lenta. uhum, Ela tende a diminuir os prazeres, o prazer sexual, uhum. prazeres em atividades rotineiras, que inclusive questões que ela realmente tinha muito prazer antes, assim, era o hobby da pessoa, a pessoa amarra com todo o coração, e ela também já passa a não ver mais prazer nisso. Então, essa é uma das características. Certo. A E quais. pessoa passa a não ter prazer em nada, não ver sentido, Uhum, ela se sente pouco motivada, pouco produtiva, ela sente uma fadiga muito grande de tudo, ela passa a ter muita dificuldade de se concentrar, então, questões assim, do próprio aprendizado, da uhum, produtividade, tudo isso fica extremamente afetado. Se sente extremamente cansada, certo. passa até o aumento da sensibilidade à dor, inclusive, que é isso de sentir de forma muito intensa, né, essa dor, esse Uhum. desamparo, essa sensação de desânimo, até a mesma questão do desespero, né? Eu vejo que ela é muito relacionada a essa ausência de sentido, de não saber o porquê, né? Você está fazendo o que você está fazendo. Então, envolve realmente muitos fatores, né? Mas esses Uhum. são as principais características. E as pessoas que estão vendo, né, os seus familiares, os seus amigos caminhando para, infelizmente, essa doença, né, conhecida como mal do século, elas também podem identificar e começar a ser a rede de apoio dos seus amigos, né? Que é fundamental que a gente cuide do outro, que a gente tenha empatia pelas outras pessoas, é importante falar. Eu, particularmente, Yuli, já até comentei com você, né, nos bastidores, que infelizmente eu passei por um processo adoecedor, só que o caminho além da rede de apoio foi a espiritualidade. Por que a gente tem medo de falar sobre espiritualidade e por que a gente tem medo de falar que ela ajuda a depressão? Será esse o único remédio? Explica aí, como psicóloga. Inclusive, essa resistência não é só nossa, não, é a própria psicologia, inclusive. Uhum, A psicologia, por um tempo, ela via essa relação, né, com a religião, com a espiritualidade como algo negativo, porque trazia culpa para a pessoa, uhum, inclusive poderia trazer até mesmo, poderia até ser uma das razões para a pessoa se suicidar. Então, assim, por muito tempo não se teve essa visão positiva acerca da religião, da espiritualidade. uhum. Por muito tempo, inclusive, né, foi um assunto que foi muito abafado. Inclusive, na graduação, né, esse movimento de falar sobre isso, ele tem começou há pouco tempo. Então, assim, hoje a gente entende que a espiritualidade, ela é um fator de saúde mental, é um fator que ajuda a promover saúde mental,
porque ela ajuda o indivíduo a ter esperança, ajuda com a resiliência, ajuda a ele ver o futuro de forma positiva, porque essa questão de perspectiva ela é essencial. Porque se você realmente não tem perspectiva, não vê porquê, você tende realmente a se comportar de formas extremas. Então, hoje a gente tem esse olhar de que essa questão da espiritualidade, inclusive, ajuda com a sensação do pertencimento, ajuda com a formação da identidade. Então, a gente tem conseguido enxergar isso de forma positiva, mas, assim, é algo recente, inclusive, é delicado ainda de se falar, mas a gente tem estendido assuntos nesse sentido e tem se ampliado. A gente tem, né, reconhecido que realmente é importante. Inclusive, eu queria falar rapidinho de 4 possíveis formas, né, de se lidar com a depressão, com a ciência e com a religião. A primeira é a integração, que é isso de líderes usarem argumentos religiosos para se manterem no poder e assim eles conseguirem reinar, governar sobre uma minoria. A gente já viu isso na história, né? Inclusive, muitos governos se utilizaram desse mecanismo para realmente governar de forma totalitária. Uma outra visão é a de conflito, né? Que é exatamente essa oposição entre ciência e religião, né? A ciência falando que a religião não é tão importante assim e a religião falando que a ciência não é tão importante assim. Uma outra possível visão é a de independência. Então, assim, se o método é diferente, se a forma de se abordar é diferente, então que cada um, né, fique no seu quadrado, que não se misture. E a outra visão é a de diálogo, que é, inclusive, a considerada mais adequada, né? Que ela é a que entende que, sim, são áreas independentes, cada um trabalha de um jeito, só que elas podem conversar entre si, né? Que é, inclusive, essa visão que eu defendo e que acredito. Eu acho que existe esse espaço para se falar de espiritualidade. Claro que respeitando, né? O que o cliente traz, o que ele acredita, né? Não tentando interferir nisso, não tentando doutrinar ninguém, né? Respeitando a visão que ele carrega, a crença que ele carrega. É muito importante você falar sobre a questão do diálogo, porque as pessoas, a gente sempre vê assim, é importante falar, é importante falar. Mas falar para quem? Falar com quem? Eu indico a rede de apoio, né? Mas eu queria que você falasse quais são os possíveis caminhos para que as pessoas consigam abrir, né? Porque a fala ajuda a amenizar o sofrimento. Mas antes eu queria informar a todo mundo que está participando da live que a Yuli vai responder algumas perguntas. Então, se você deseja fazer uma pergunta, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai responder, tá bom? E aí, quais são os possíveis caminhos para respirar no meio disso tudo e encontrar positivas redes de apoio, Yuli? Então, o primeiro que eu queria pontuar, que eu inclusive, né, já falei rapidamente, mas eu queria enfatizar, porque eu acho realmente muito importante, essa questão da razão pela qual se viver. Inclusive, Nietzsche tem uma frase que eu acho maravilhosa que ele diz, né, que quem tem por que viver pode suportar quase qualquer como. Então, assim, como realmente é importante, como é uma fonte de sentido muito grande, né, ter algo para realizar, saber por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Então, eu acho que essa consciência, que esse contato consigo nesse sentido, ele é de primordial importância. Um outro ponto é não deixar as pessoas de lado, né? Que inclusive nessa rede de apoio que tu deu ênfase, que realmente é muito importante, porque depressão e isolamento, eles realmente é um fator que agrava, né? Então, assim, a pessoa, né, que está depressiva ou que se mostra com tendência à depressão, ela realmente não, deve evitar ao máximo ficar isolada. E é importante falar que não é qualquer equipe de apoio, né? É um que realmente, né, cumpra enfim, cumpra a questão do apoio, que ela realmente ofereça amparo para a pessoa. E como a gente está tendo que ficar distante fisicamente por causa dessa pandemia, dessa situação atípica, então, assim, a gente precisa ser criativo, como a gente, né, como muito já tem sido.
que é ligando para a pessoa, fazendo uma chamada de vídeo, porque esse é um movimento, né? Essa é uma atitude que consegue liberar muitos hormônios do prazer. Então, assim, isso é realmente muito importante. Isso realmente ajuda demais, demais, demais. Porque ajuda na sensação de que você não está sozinho, ajuda a ter mais sentido. A outra pessoa ela te ajuda a ter outras perspectivas das situações, porque às vezes você está com um problema e você, né, quando a gente realmente está muito focado, aquilo realmente está gerando muita dor na gente, a gente não costuma ver outra saída, não costuma enxergar de outra forma. Você fica só pensando naquele lado negativo e naquele lado negativo aquilo fica te martirizando. Mas às vezes outra pessoa traz uma visão diferente, às vezes só uma frase diferente, ou até só a sensação de que ela está ali perto de você, ela já realmente consegue ser muito reforçadora, consegue ser realmente muito positiva. E uma questão também que eu acho importante é aprender alguma coisa nova, porque inclusive a gente viu muito no Instagram, né? Inclusive muito material disponibilizado, gente aprendendo, não sei, uma maquiagem, aprendendo a cantar, enfim, seja a habilidade que for. Eu acho muito importante, por quê? Porque mantém aquela sensação de que você, né, realmente tá vivo e aquilo te ajuda a ter mais sentido, você se sente desafiado, enfim, é um movimento muito bom porque amplia suas possibilidades. Então, assim, você, por exemplo, aprende a se maquiar e você tá triste, assim, tá cansado daquela rotina de ter que produzir e, enfim, tá cansado daquilo. Às vezes você tira um momento para si, aí faz essa maquiagem e aquilo já te renova. É um movimento tão simples, mas que consegue ser tão benéfico. Então, assim, essa questão de habilidade eu acho muito importante, porque pode te ajudar a ter mais prazer na vida, pode ser refúgio em algum momento. Então, eu acho realmente muito bom. E até para exercitar o cérebro também, né? Eu acho bem legal isso. Lembrar de que isso vai passar, né? Que esse momento que a gente está, ele não vai durar para sempre, porque Não vai todo mesmo. mundo, não tem essa pessoa que não foi afetada por essa pandemia, é tendo que ficar distante da pessoa que ama, é o plano, seja da área que for, amoroso, profissional, enfim, que teve que ser adiado ou tiveram que arrumar outra solução. Então, assim, todo mundo está afetado, né? Todo mundo está sofrendo de alguma forma. Então, a gente pode enxergar esse momento, né, histórico como uma oportunidade de a gente aproveitar esse tempo de outra forma, né, com a família, com os amigos, com aquele projeto que está esquecido, enfim, existem formas de a gente ficar melhor nessa situação, né? Não é para se entregar e ficar, tipo, se vitimizando ou algo assim. Não, a gente pode escolher, né? Ver a vida, enxergar a nossa trajetória de forma diferente. Yuri, mais uma Acreditar em si pergunta. mesmo é Só um muito momento. importante isso, porque a Uhum. gente também tende a focar no que a gente é ruim, no que a gente fez errado, naquele erro de, não sei, 10 anos atrás, e a gente fica sofrendo com toda essa carga negativa. A gente pode Uhum. buscar ver aquilo que a gente tem de bom, né? Ver uma qualidade, ressaltar uma qualidade em nós. Isso realmente é muito importante, né? Enxergar o próprio lado positivo, tipo, eu sou ruim em tal coisa, ou eu sou muito impaciente, eu tenho que melhorar em tal aspecto. Mas eu também tenho aquele Sim. aspecto que eu sou boa, né? Que eu faço de forma exitosa, né? Então a gente pode também buscar essas formas alternativas de se enxergar. Uhum. Exercício físico é muito importante. Tem muita pesquisa, muita pesquisa que fala em como a questão da atividade física ela ajuda a reduzir a ansiedade, ela ajuda a reduzir a depressão. Então é muito importante que a gente tem esse momento para não ficar, né, naquela rotina de, né, tô procrastinando e eu não faço nada, e enfim, ajuda a ter esse upzinho, né, na vida. Então é importante sim. A questão da meditação, Uhum. eu costumo recomendar isso para a questão da ansiedade. Mas para a depressão também ajuda, porque vai ajudar a pessoa a ter um contato consigo, né? A passar um tempo com ela mesma, porque ela obrigatoriamente vai entrar em contato com o próprio corpo.
e ter esse momento, né, de quietude, de tranquilidade. Então, eu acho isso também muito positivo. Entrar em contato, né, com o que a pessoa está sentindo, com o próprio corpo, enfim. E procurar ajuda, seja no aspecto que for, seja profissional, seja, não sei, religiosa, enfim, seja a área que for que estiver te afligindo. Porque realmente é importante a gente procurar ajuda, né? Falar, olha, não estou muito bem em tal aspecto. Uhum. Enfim, caminhar nesse sentido para buscar se melhorar, buscar resolver a sua vida, né? Até porque, né, somos adultos e podemos nos responsabilizar sim. Sim, com certeza. Obrigada pelos apontamentos de ressignificação de como a gente pode, né, respirar no meio disso tudo, principalmente agora, diante da pandemia, né, diante de um vírus que está aí, que a gente não sabe, né, nosso inimigo é invisível. Além de respirar, de sentir, além de procurar ajuda, de falar, de procurar espiritualidade ou a forma que for necessária, né, Yuli, como você bem apontou, como lidar com o sentimento de culpa? A Jéssica perguntou aqui nos comentários, responde pra gente. Inclusive, a culpa ela é muito associada à depressão, né? É um Uhum, momento que você passa a ter muita culpa, né, do que você fez, do que você não fez, e fica naquele círculo. Então, a primeira coisa é entender, né, o porquê que você está sentindo a culpa. Porque a culpa, ela é uma espécie de vergonha, né? Porque você cometeu algo, você fez algo que aquele contexto histórico, né, aquela tua comunidade, ela apontou que aquilo é errado, né? E você mesmo, até para a questão dos seus valores, né? Feriu aquilo e aquela sensação da culpa vem. Então, a primeira coisa é entender qual é a raiz disso e buscar dar outro significado para aquilo, né? Porque essa culpa, ela é um movimento natural, né? Humano, que vem exatamente dessa violação, né? Que é essa sensação que vem dessa violação de um valor, de um contrato, de algo que você deveria ter agido de determinada forma e você agiu contrário a isso, né? Inclusive, é uma sensação importante porque te faz refletir, né? Tipo, eu depois que eu fiz tal coisa, eu senti culpa, e a partir daquilo você ressignifica, né? Ou você tenta se encarar de forma paciente, tipo, eu não consegui naquele momento enxergar de outra forma, ou eu fui impulsiva e agi de determinada forma. E, enfim, uhum, depois, né, reconhece, tenta ter esse momento de paciência consigo e ver o que aquela oportunidade, aquela experiência, ela pode trazer de aprendizado e busca, né, em situações futuras, se comportar, né, agir de forma que realmente não te fira, não fira aquilo que você acredita, não fira aquilo que para o seu meio, né, para aquele contexto que você foi criado, aquilo é errado, aquilo é inadequado. uhum. Alguma outra Como pergunta, gente? A realmente tudo gente tem vai. a ver, né, com o contexto Tem histórico. Realmente não tem como tudo, desvincular. tudo. Eu vi o professor Leandro Carnal respondendo na CNN exatamente essa pergunta, né? Que os profissionais, infelizmente, de saúde, né? Infelizmente, vão ter que escolher pessoas para viver e outras para morrer, né? Graças a governantes, ao contexto histórico, nós estamos inseridos, principalmente num país como o nosso, que infelizmente está sendo governado por um governo como o nosso. E assim, a gente está num universo em que nos coloca em situação de culpa o tempo todo. Se eu vou no mercado, só de ir no mercado aqui do lado de casa, eu já me sinto culpada porque não sei se tem vírus ou não tem. Me sinto culpada porque eu não vou passar o aniversário do meu sobrinho primeiro, porque estou trabalhando, e não posso levar vírus para eles. E agora, tudo é culpa, né? Além disso, Yuli, além dessa pergunta, né, que foi muito bem respondida, eu gostaria que você indicasse caminhos de esperança no meio dessa pandemia. Por favor, fala pra gente que existe pelo menos um momento que isso tudo vai passar e que a gente vai ressignificar, né, os sentimentos por enquanto, vai ressignificar a vida depois, porque a vida só faz sentido se a gente continuar ressignificando, mas não há caminhos de esperança no meio disso tudo? Dizem sim. E eu acho que eles estão, principalmente,
por mais que eu tenha realmente já dado dicas práticas, né, de como melhorar essas questões, eu acho que o fundamento realmente disso tá nessa consciência, nessa forma de enxergar tudo. Porque, por exemplo, né, com o exemplo que tu deu, eu sinto culpa porque eu não vou estar com os meus amados em tal data. Né? Você pode enxergar dessa forma e ficar se culpando, Uhum. o que não vai resolver absolutamente nada, né? Porque você vai ter essa sensação negativa, você não Uhum. vai, você vai continuar sem poder ver a pessoa que você ama e você também não consegue fazer nada para mudar esse cenário, porque o cenário que a gente está, ele não é só municipal, ele não é estadual, ele é mundial, né? Todo mundo foi atingido por essa pandemia, por esse vírus, né? Então, assim, é buscar ver a vida de outras formas e enxergar realmente como possibilidades, né? Tipo, Uhum. eu tô trabalhando sim nesse momento, mas, Uhum. né, eu posso ligar para a pessoa, ou vai ter um outro momento em que eu vou poder dar esse Uhum. abraço que eu tanto quero. E com essas questões que a gente não consegue resolver, porque realmente tem muita coisa que foge do nosso controle, como o outro, como que o outro sente, a gente realmente consegue lidar com a gente, né? Então, assim, É. tentar aceitar o que você não pode mudar. Tipo, eu queria realmente poder abraçar a pessoa que eu amo, eu queria poder ver os meus amigos, eu queria ter a minha vida, né? Que a gente tá nesse movimento já bem agoniado. Tipo, eu quero a minha vida de volta, eu quero realizar os meus planos, enfim. Mas a gente precisa entender, né? Deixar isso bem claro. Eu não posso tudo, eu não consigo mudar esse cenário, porque realmente não está ao nosso alcance, mas eu posso mudar algumas coisas, eu posso ter uma autonomia sobre algumas questões, eu posso tomar determinadas escolhas sobre a minha vida. Então, assim, eu não posso mudar esse cenário, mas eu posso, não sei, escolher um presente para a pessoa e enviar para ela. Eu posso ler esse livro que eu tanto amo, eu posso assistir aquela série que eu acho incrível. Eu posso aprender mais sobre determinado assunto, sobre uma outra língua, entende? Então, assim, é tentar realmente extrair o que há de positivo na nossa vida, porque existem coisas positivas. Inclusive, eu vou falar sobre uma pesquisa que eu vi recentemente que eu achei muito incrível e fiquei uau, que ela dizia que essa questão de otimismo, ela é associada até a aumento da expectativa de vida. Então, a gente até tende a viver mais quando a gente enxerga a vida de forma positiva. O nosso sistema imunológico, ele fica mais forte, então a gente tende a ter menos doenças. A gente tende a se recuperar, inclusive, mais rápido de doenças. Então, assim, como realmente tudo, essa questão, né, de mente e corpo, elas realmente estão interligadas e, e a gente precisa se aperfeiçoar nesse sentido, porque realmente é difícil, principalmente quando a gente queria muito uma coisa, tinha uma expectativa muito grande sobre um plano, sobre um projeto, e aí vem, né, uma situação totalmente atípica e muda tudo aquilo. Então, a gente precisa se esforçar. Eu não vou dizer que é fácil, não, porque realmente é muito mais fácil a gente ficar reclamando, a gente ficar lamentando e, enfim, ficar nesse movimento que não vai nos levar a nada. Então, assim, é um exercício, como quase tudo na nossa vida. Exige prática, exige uma prática constante, né? Porque a gente realmente se for focar no que deu errado, no que há de negativo, a gente, né, não vai para frente, inclusive fica mais propenso a desenvolver a depressão, porque essa questão da depressão, ela realmente é isso, né, de você enxergar tudo de forma cinza, você não consegue, né, ver prazer em nada, a vida passa realmente a não ter nenhum sentido, acordar da cama, você fica assim, mas para que eu tô fazendo isso? Então, assim, Uhum. como realmente é importante desenvolver isso e parar de aumentar, né, que a gente chama dessa generalização, na verdade, catastrofização, que é isso de enxergar de forma grande demais algo que às vezes é até pequeno, né? Por exemplo, eu Uhum. sofri uma crítica. Eu posso deixar que aquilo abale minha semana, ou eu posso, né, sentir aquilo naquele momento, foi desagradável, mas eu posso tentar extrair alguma coisa, ou se a pessoa, né, não é nem importante, ou se aquilo não tem nenhum fundamento, eu posso simplesmente ignorar. Então, assim, a gente pode fazer Uhum. essas escolhas.
tudo é escolha, né? E eu escolhi falar sobre saúde mental aqui. E olha só essa pessoa maravilhosa. Vivi Quituxinha, gente. Tô entregando a minha idade. Ai, Yuli, obrigada. Essa live tá tão gostosa que tá tanto assim, tá ali o horário já, que o Instagram vai começar a bugar daqui a pouco. Mas antes, gente, aguenta aí, que eu vou dar recadinho pra semana que vem. Semana que vem, sabe quem vai estar aqui, Yuli? Não sabe ainda. É Não. segredo sempre. A Jéssica Rosane, Poxa. minha colega de escrita, minha amada amiga, irmã, mãe, que me abraçou no meu processo adoecedor. A gente vai falar sobre o nosso livro, Mulher Ser. Vou até conversar com você sobre isso, viu? Onde nós Acho vamos que já falar quero. sobre violência doméstica. Na semana que vem a gente vai falar sobre violência doméstica. Infelizmente, os casos aumentaram, mas calma que a gente vai falar com leveza, a gente vai trazer dados, mas também a gente vai trazer um novo olhar, uma nova perspectiva. A gente traz no nosso livro histórias de superação de mulheres que vivenciaram vivências tristes, mas tiveram um novo olhar, como você falou, tiveram um momento de ressignificação de suas vidas, de mudança de olhar, e são mulheres que inspiram, assim como você. Obrigada, Yuri, obrigada às meninas, a todo mundo que participou. É muito gostoso falar sobre saúde mental e é isso que as pessoas precisam entender, né, Yuri? Sim, eu amo. Ai, realmente, é uma das melhores escolhas que eu fiz. Gente, eu amo, realmente. Ah, inclusive, aproveitar que eu tô lembrando e falar sobre a minha página profissional, que é o Ai, Florescer do Girassol. Eu tenho falado sobre assuntos de uhum. saúde mental. E eu tenho focado na depressão, porque eu realmente sou muito interessada nesse assunto. E eu tenho me dedicado a estudar mais, fazer cursos, enfim, aperfeiçoar isso. Ah, inclusive, também já estou atendendo. Então, assim, me sigam, veja o que eu compartilho, participe, que você realmente vai poder aprender muito mais. Eu tento trazer de uma forma muito clara. Então, assim, às vezes eu uso algum conceito assim um pouco mais difícil, mas eu sempre trago a definição, porque o objetivo realmente é fazer com que o público entenda, né? Não é para ficar falando difícil e ninguém vai entender. Isso a gente faz entre os Exato, colegas, não para os o outro colegas. público. Isso mesmo, é aqui é para a gente quebrar com os muros da academia. Nós deixamos o Academy 6 lá dentro, né? É para falar português aqui fora. Só lá. É só lá. Yuli, sabe o que eu achei muito interessante você falar da página? Porque no roteiro tá. Só que aí a live estava tão gostosa que eu esqueci de falar da sua página. Mas eu vou te fazer essa pergunta para a gente fechar a nossa live. Fala como é gostoso ter uma, live, uma página aqui no Instagram para falar sobre saúde mental. Falar sobre a experiência da página. Uhum. Ah, tá. Ah, não, tem sido muito bom mesmo. Inclusive os feedbacks que eu tenho recebido, porque realmente esse é o meu intuito, é trazer de forma leve, trazer de uma forma que a pessoa entenda e que aquilo realmente vai ajudar a pessoa. Então, eu tento trazer dicas práticas, falar sobre assuntos, por exemplo, né, mais contextualizados, tipo questão do racismo, eu trouxe um texto a respeito, e eu tenho focado muito, né? Com certeza, quem assistiu tudo percebeu na minha fala essa ênfase e esse prazer que eu tenho em falar de sentido da vida e de depressão. Eu acho, inclusive, que os assuntos estão muito interligados. E continuo destacando que não é papo filosófico falar em sentido da vida, o indivíduo precisa pensar nisso, porque realmente, se ele não tem isso claro, a tendência à depressão fica realmente muito forte. E eu estou gostando muito da experiência. Tinha resistido um pouco para começar, mas agora que eu comecei, eu estou realmente gostando demais, demais, demais. Que bom, E é Yuri. isso, me acompanhem, vamos aprender juntos. Aceito sugestões também do que falar, do que, né, vocês mais querem saber. E é isso, estou gostando demais, demais, demais. Vamos E todos eu acho, crescer. inclusive, que o nome, né, o Florescer do Girassol, ele tem muito a ver com essa questão de florescimento, de desenvolvimento de habilidades, de criar recursos e ver que realmente nem tudo está perdido, há sim a esperança, existe uma outra perspectiva, existe um outro possível caminho que eu posso trilhar, mas ele realmente passa pelas minhas decisões, ele passa pelas minhas escolhas. É E eu mentira. preciso me movimentar para tentar conquistar isso, seja pelo meio que for, né? A espiritualidade vai me ajudar, a espiritualidade mais o conhecimento da psicologia, enfim, seja o caminho que for, né? Que vai ajudar a trazer esse significado para essa existência.
Ai, meu Coração girassolzinho. só vou falar uma coisa, escutem a música Girassol, porque ela foi uma das inspirações aqui do projeto Ressignificar, de costas para o escuro e de frente para a luz, e é um dos símbolozinhos, né, do projeto Ressignificar. Obrigada, Yuli, obrigada a todo mundo que participou. É muita dor no coração acabar essa live, né, tão gostosa, mas Ai, semana também que é vem a bom. gente está aqui de volta. E a Yuli vai ser nossa convidada eterna aqui. Me convide aí para umas lives também, viu, Yuli? Com certeza, eu vou começar a me movimentar mais também, assim. É muito bom essa troca, é maravilhosa, realmente muito A boa. troca é maravilhosa. Gente, nós ainda estamos aqui, viu, nas nossas redes sociais e também não se esqueçam de se cuidar, cuidar da sua mente, cuidar dos amiguinhos, tenham redes de apoio, escolham um caminho, olhem de modo diferente para isso tudo, gente. Olhar positivamente para frente é sempre o melhor caminho, como a Yuli indicou. Beijo, fica com Deus, beijo, Yuli. Coraçãozinho cada vez Tchau, mais. Vamos beijo. conversar sobre novos projetos aí. Beijo, até semana que vem com a Jéssica, Aqui. que a gente vai falar sobre violência doméstica. Projeto Ressignificar. Vamos debater temas que afetam a nossa saúde mental? Se liga nas lives no Instagram da Senhorita Rezendes, toda quinta-feira às 8h30 da noite. Idealização e apresentação, Natália Rezende.